Vamos chegando. Sejam bem-vindos. Vamos iniciando mais uma live, onde a mulher é a magia. Oi, Lu, já vou te chamar aqui para começar. Vamos respirando profundo, porque é momento da gente se acalmar. Muita coisa boa pra gente trocar ideia hoje. Vou chamar a Lu aqui. E aí, começando. Oi! Bom dia, boa tarde, né? Ó, Boa hoje eu tarde. coloquei até filtro. Tudo bem? Bem-vinda, Lu. Mais um encontro nosso. Sim. Oi, Bia, oi, Dé. Importantíssimo. Vamos chegando, todo mundo. Aí, Tá me onde a ouvindo mulher bem, é amiga? magia. Tô te ouvindo bem, tá me ouvindo bem? Tô. Tá. Eu não sei se esse fone tá funcionando, acho que tá. Eu vou colocar o meu aqui também. Bom, eu estou aqui já preparada aqui com o meu crystal ball pra gente ir acalmando e respirando, porque a gente tá precisando, né? Todo mundo. Então eu queria até sugerir agora que a gente feche os olhos um pouquinho antes da gente começar. Estamos no Mercúrio retrógrado, estamos em um momento que a nossa comunicação não tá tão favorável. Então vamos respirar um pouquinho, acalmar o coração e deixar o sentimento, o coração, o emocional tomar conta nesse momento para que a gente consiga absorver essa energia com menos mental, com menos confusão e chegar no momento presente com clareza, de coração aberto para receber essas mensagens sem julgamento. Acalma seu coração, acalma a sua ansiedade e vem para a presença, vem para o momento presente. Sentindo essa tranquilidade, você pode abrir os olhos devagar. E a gente inicia esse quadro maravilhoso, segundo episódio, onde a mulher é magia, onde a mulher é mistério, né? E a gente vai trazer aqui algumas ferramentas, algumas trocas aqui com o feminino, sobre o feminino. E o tema de hoje, né, Lu, é autocuidado em tempos de caos, tempos caóticos. Então, nós temos aqui nossa convidada maravilhosa, minha amiga, minha irmã de jornada, Luana Matarazzo, né, Lu? Sim. Bem-vinda a esse espaço e vamos trocar aí que tem muita coisa, muitas informações que a gente pode compartilhar nesse momento. Sim. Obrigada mais uma vez a, a vocês, né? A você por me receber, por dar a oportunidade da gente compartilhar os nossos conhecimentos, né? Por trás das câmeras, eu e a Mi trocamos o tempo todo, porque eu preciso dos conhecimentos dela, né, para minha vida, para os meus atendimentos. Por outro lado, também ela me pergunta várias coisas que ela precisa se direcionar lá, que são coisas que eu trabalho mais no meu dia a dia. Então, acho que a proposta nossa para com as mulheres aqui é justamente essa, né, Mi? É trazer o nosso conhecimento, você da sua vivência, eu da minha, para o dia a dia, né?
uma consciência maior sobre as questões que a gente passa e às vezes a gente acha que é só a gente que está sentindo aquilo, mas na verdade não, né? Exatamente. E é importante ter esse espaço de troca, né? Exatamente para a gente conseguir vivenciar o sagrado feminino na prática, né? Que a gente sempre fala, eu e a Lu, a gente tem muito isso de coerência, assim, a gente pensa dessa mesma forma, que o sagrado feminino, ele é algo, é um estilo de vida, né, Lu? Então, Exatamente. ter esse espaço de troca com essa riqueza é bem importante pra gente, por isso que esse movimento está sendo formado. Bom, nós estamos num momento bem caótico, né, com várias questões, então todo mundo pode estar sentindo esse caos. Nós temos vários planetas retrógrados, que é um momento que, quando tem planeta retrógrado, geralmente a gente precisa revisar algo, a gente precisa dar uma desacelerada. E nesse momento tem de tudo quanto é tipo, né? Tem planeta com tudo quanto é informação, várias partes da nossa vida precisando de revisão. Hoje nós estamos numa lua em touro também, então a gente pediu no outro encontro que as mulheres que estiverem aqui, que estavam aqui presentes, colocassem quais são as maiores dificuldades delas, né? E um que foi, assim, bem chocante, mas que não, assim, que não chocante, porque a gente já sente que isso É forte real, na né? nossa vida, é real, né? Mas um que foi bem, assim, com bastante ênfase, Impactante. impactante, ó o Mercúrio, né? Haja patito aqui. Sim, me chamou a atenção porque foram várias mensagens com o mesmo tema, né, Mi? Assim, várias pessoas falando a mesma coisa, solicitando atenção para o mesmo ponto, né? Exatamente. Que foi essa questão de dificuldades de se autopriorizar, né? De se colocar em primeiro lugar. E aí, Exato. hoje nós estamos numa lua em touro, e a lua em touro, ainda na fase cheia, né? Ela ainda não está minguando. Então, ela grita essa energia, assim, de se priorizar, né? Se valorizar, se colocar em primeiro lugar. E principalmente com as suas necessidades básicas sendo atendidas. Então, eu fiz uma enquete ontem falando sobre o estresse, né? Falando se você percebe que você está estressado, como você lida com o estresse, se você sabe a hora de parar, né? Antes de chegar no surtar. E muita gente falou o seguinte, que sabe que, sabe que está estressado, consegue identificar, mas na prática não sabe o que fazer, né? Surta ou realmente não sabe o que fazer para reconectar, né? Vivenciei o estresse, estou vivenciando o estresse. Nesse momento, o estresse está no coletivo, então seja em qualquer país, né? Eu e a Lu estamos com essa diferença de países, mas a gente tem questões acontecendo coletivamente que a gente sente que o bicho está pegando. É. Bom, então, Mi, eu queria, né, já que a gente fez uma pequena explanação aqui sobre o tema da live, eu pedi para as mulheres e homens que estão aqui mandarem aqui pelo aviãozinho para as pessoas que acham que faz sentido falar sobre isso, né? Que tem sentido aí uma energia mais estressante, mais impaciente das pessoas que rodeiam, justamente para ouvir um pouco do que a gente tem para falar. Então, ajudem a gente aí a compartilhar essas informações. E Mi, eu queria que você, nem sei se está aí no nosso script, mas eu queria assim que você desse uma explicada bem geral sobre o que está acontecendo aí nessa última semana, né, astrologicamente. Eu tenho tentado explicar para muitos clientes meus, porque as pessoas estão trazendo questões que eu sei que são relacionadas ao movimento astrológico, né? Sim. Mas assim, eu não tenho o conhecimento que você tem para explicar basicamente o que estava acontecendo desde que a lua cheia chegou. Vamos diminuir aí o tempo. É. Mas sabendo que já existia uma questão aí de comunicação que já estava impactada também por questões astrológicas antes disso, né? Então, tem como você dar um geralzão Dá um aqui, geralzão, vai? dá. Sim, Isso. com certeza.
Sim, o que acontece é que a gente, né, a gente sente que o que acontece no micro, que é aqui na nossa vida, tá acontecendo no macro, né, e vice-versa. Então aqui a gente vive a realidade nossa, a gente vai entendendo que tá estressante, que tem coisa imprevista acontecendo, que cada um tá lidando com várias, né, várias questões, e tá rolando uma onda de estresse, tá? O que está acontecendo agora, primeiramente, foi o trânsito de Marte entrando em Gêmeos, né? Que Marte é um planeta rapidinho, estressante, tem um destaque aqui no Aquarianeide que eu falo que está escrito importante, que eu estou explicando mais sobre esse trânsito. Porque é um trânsito que a gente vai vivenciar até março do ano que vem. E isso é meio raro, né? Não é uma coisa muito comum, porque Marte geralmente fica 45 dias no máximo em cada signo. E ele já está pronto para ir para a próxima energia. Então a gente sente, né, essa ação nossa, porque o Marte influencia o nosso agir, nosso lado masculino, o que é muito favorecida na nossa sociedade, ou seja, a gente sente bastante a energia de Marte. E o Marte, ele é um planeta que ele, na astrologia tradicional, ele é conhecido como maléfico. Ele é o planeta da guerra, tá? Então, e ele está em Gêmeos, que é um signo que é ousado, né? O Gêmeos, ele tem esse lado aí, né, de ver as dualidades. Então, tá acontecendo muito essa questão de dualidade que a gente tá vendo. Ou é extrema direita, extrema esquerda, ou é certo ou errado, né? Ou eu sou isso, eu sou aquilo. Então tá acontecendo muitos pontos de vistas extremos opostos, né? Isso tá acontecendo. E é bem interessante porque a gente fala de polaridade aqui, né? A polaridade feminina é a polaridade que a gente tá tentando trazer à pauta aqui da voz, né, Lu, nesse quadro. Então, Sim, mas é importante dizer que em nenhum momento a gente está fazendo divisão do que deve, né, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. A gente só está querendo trazer à tona algo que está silenciado, é, né? E não em momento nenhum dizendo que a polaridade dessa energia é negativa. Afinal de contas, ela é necessária e assim, é o que mais a gente vivencia. Então, para trazer para o equilíbrio, a gente tenta trazer um pouco mais do feminino, né, Mi? Mas pode exatamente. continuar aí falando. Isso. E aí, em contrapartida, o que está acontecendo? O Mercúrio retrogradou, é um ano de Mercúrio, né? Então, Mercúrio tem 4 retrogradações esse ano, que também é um movimento não tão normal, né? A gente geralmente experiencia alguns Mercúrios retrógrados no ano, mas não 4 retrogradações. E nas retrogradações de Mercúrio, também ele está passando por 2 signos, ou seja, a gente está tendo que revisar 2 assuntos cada vez que ele faz esse movimento. Então, assim, é meio técnico essa parte, mas as pessoas entendem que, né, quando acontece Mercúrio retrógrado, tem um caos aí na internet, todo mundo começa a falar, gente, vai dar imprevisto, e é real, porque a gente sente essa energia mais próxima de nós, e Mercúrio, ele tá ali regendo a comunicação, regendo, né, as tecnologias, então a gente sente esses imprevistos e esse teste de paciência mais forte, né? Nesse Exato. caso, ele tá. Então, Marte tá todo atentadinho, tá todo ousadinho ali no signo de Gêmeos, causando umas intrigas. Ele tá Uhum. fazendo isso. Então, assim, na parte boa, é pra gente se mexer, pra gente começar a pensar diferente, pra gente tirar umas ideias do papel, né? Ele vai influenciar cada pessoa de uma forma única. Mas em contrapartida, é estressante e é muito fácil ter mexerico, é muito fácil ter umas briguinhas, porque o Gêmeos, ele tem essa polaridade mesmo, assim, sabe? Tipo, se você tá no feminino, eu vou pro meu masculino. Se você tá na direita, eu vou pra esquerda. É normal, assim, acontecer isso nos Gêmeos. Só que o problema é que tem um desgaste a mais acontecendo, que se a gente não souber dessas informações, a gente vai entrar nos buracos que não precisava. A gente vai perder mais energia do que ganhar Necessário, algo com né? isso. É a questão assim, realmente é muito técnico, eu entendo, eu também não sou técnica dessa área, mas eu acho que a observação do que se está sentindo é importante que a gente pelo menos tenha a informação, né? É, Olha, tá, eu tô sentindo isso aqui, eu tô vendo que eu tô meio intriguenta, tô querendo bater de frente com as pessoas, falo por mim, inclusive.
tô querendo brigar ali com coisas que não é da minha natureza, né? Que eu não gosto de ficar arrumando mexerico, como você disse aí, à toa. Então eu falo, poxa, por que que isso está acontecendo, né? Então acho que basta saber que existe aí um trânsito astrológico que evidencia essas características. Para quê? Para que a gente fala, tá, então peraí, eu vou dar uma segurada, né? Vou respirar fundo, não vou sair falando o que eu penso, não vou tomar partido de nada, né? Não vou É, chegar falando que a minha razão é a razão suprema. Vou é. tentar entender ali o que o outro tem a dizer, respeitando também a opinião diversa, né? E aí tem a lua cheia também, né, Mi? Que eu acho que essa última semana deu uma Nossa. explosão aí É, de é. acontecimentos e de sensações, né? É que assim, são elementos bem desafiadores, porque o ar é um elemento desafiador que a gente fica, tem essa movimentação, né? Tem essa questão assim de trazer muitas informações que a gente não conseguia acessar antes. Então, o movimento ar ele é desafiador porque faz a gente se mexer. Mas, por exemplo, o Mercúrio em Libra, ele fala da neutralidade, ele fala do equilíbrio. Então, assim, é uma parte boa porque a gente consegue tentar se abrir para o outro lado e ver assim, não, eu tô bem limitado aqui na minha verdade, né? Eu tô bem limitado. E a minha verdade, por mais que eu sinta que é isso, o outro também tá passando pela verdade dele, tá passando por esse estresse todo. Então, assim, é um momento de empatia. E aí aqui a gente tem Exato. uma lua cheia no signo da empatia, que é peixes. Que é Então, peixes. foi muito. Emocional 100%. Assim, é o ápice do emocional. Então, eu acho assim que tudo é perfeito como deve ser, né? Eu venho com essa parte da fé, né? Você também, né, Lu? Que nada Porque, acontece sem ter motivo de estar acontecendo, né? Então, todas exatamente. esses movimentos aí estão aí por algum motivo, né, Mi? Sim, por mais desafiadores que sejam, eles têm aprendizados para nós. Eles têm a luz e a sombra. Só que o problema é que as pessoas, a maioria que tá inconsciente, tá louco pra ir pra guerra, né? Tá louco pra bater boca. E vai ter É. muito bate-boca. E são 7 meses desse trânsito. Tem mais uma retrogradação de Mercúrio ainda esse ano. Então não tá fácil. Não tá fácil para ninguém. E pode falar, Lu. Não, e eu ia dizer que assim, a gente percebe isso no macro, né, coletivamente, porque eu tô no Brasil, você tá na Inglaterra e existem questões acontecendo que evidenciam as mesmas energias, né? Que É, evidenciam a mesma bipartição assim de ideias, né? Um tem que puxar para um lado, outro tem que puxar para o outro. Aqui no Brasil a gente está pré-eleição, aí na Inglaterra acabou de ter uma movimentação monárquica gigantesca que gigante. impactou o mundo inteiro. A gente está pré-Copa, né? Copa do Mundo, que é algo que mexe com os países, todas as nações, e que também reparte as pessoas para defender aquilo que elas querem, que elas acreditam, né? Então, assim, é preciso que a gente tenha muita sabedoria, né? Para lidar com essas questões aí no nosso dia a dia e com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque como que a gente se impacta com quem está perto, né, Mi? A É. gente acaba Ah, é. entrando nesse embate, acaba entrando nessa discussão, acaba se estressando, absorvendo coisas ali que não são necessárias, gastando mais energia do que precisa com quem está do nosso lado, né? Com quem está É. ali no nosso dia a dia. Sim, e o Marte em Gêmeos, ele é muito isso, porque ele testa a nossa flexibilidade com relações, o Gêmeos fala de relações próximas, então Próximo. é vizinho, é irmão, é amigo, aí o Mercúrio retrógrado em Libra, que é relacionamento, que são as relações Nossa interpessoais também. Senhora! Então, assim, gente, Jesus! agora a gente olhar e apontar o defeito do outro e apontar tudo que o outro tá fazendo errado é muito rápido, é muito É. simples. Só A que aí gente o que está acontece? tendencioso a fazer isso, né? Exatamente. Só que aí você pega uma lua em peixes que fala sobre o seu emocional, que traz, né? Lua cheia não tem segredo. Tudo que a lua cheia traz, ela expande, ela chama para a superfície, né? Põe Então ela luz em todas põe as luz. questões. Põe luz.
o signo de Libra, ele fala muito sobre o espelho, né? Também. Então, assim, o que eu tô fazendo é uma ação e reação, né? Volta pra você. E aí é muito fácil a gente pegar e colocar todos os dedos no outro, mas é aquele negócio, eu aponto aqui, tem 3 dedos pra mim. Então eu tô um Apontando dedo para pra você você. e o resto tá apontando pra mim. Então o que que acontece? Essa Exatamente. lua, tanto uma lua cheia em Peixes, quanto uma lua cheia em Áries, quanto uma lua cheia em Touro, elas vão chamar pra autorresponsabilidade, elas vão chamar mas e o que que eu tô fazendo por mim? Ixi, travou? Lu? E voltei. Deu Voltou? uma Deu uma travada caída. aqui. Ai, meu Deus, Mercúrio retrógrado que não. Tinha que ser, né? Mas a minha Tinha que. Timalina negra tá aqui. Então, Voltamos. tá meio torto aqui. Então, o que acontece? Essas luas que aconteceram com todos esses aspectos, elas chamam muito, né, tá, mas o que você tá fazendo por você, né? E esse autocuidado? Porque culpar fora vai estar muito fácil, gente, porque tá tudo caótico, tá? Um É. momento de estresse. Quando os planetas retrogradam, com tudo isso que tá acontecendo, as coincidências, né, as sincronicidades que estão acontecendo, que na verdade é isso, o que tá no macro tá no micro. Aqui na nossa vida tá vindo um estresse com opiniões, com eleição, com, né, tem outras coisinhas acontecendo aqui que traz a gente para essa reflexão. Só que o Mercúrio retrógrado, e com tudo isso de retrógrado, ele não fala o seguinte, ele não fala para você decidir as coisas, né? Isso que é complicado, porque na vida tá pedindo pra gente decidir. Mas Mas acho que a mensagem aí, né, Mi, de todas essas questões que estão acontecendo é como se manter dentro de um bom senso que está conectado à sua verdade, né? Então, assim, para de olhar. Eu acho que o movimento é esse. Vamos parar de olhar para o que está acontecendo fora, porque tá realmente caótico, e gastar energia excessiva com isso e querer entrar nesses embates, nessas intrigas, absorver coisa que nem precisa, que nem é sobre você. E olha assim, o que que eu tô precisando para me manter dentro de uma verdade minha, né? é, Dentro de um caminho que para mim faz sentido e que me preserva, né? Eu acho que aqui exatamente. o objetivo é esse, né? Esse é o objetivo da mensagem que a gente traz hoje, né? O que É. fazer para voltar, né? Deixa eu voltar aqui Deixa eu pro meu voltar. eixo. E essa é uma dificuldade da energia feminina, porque nós somos muito boas ajudando todo mundo em volta. Ah, o vizinho tá com isso, ah, meu marido tá com isso, não sei o que lá. E a gente tem uma terrível dificuldade de se colocar em primeiro lugar, de dar essa atenção. E aí, a gente estava conversando, né, Lu? Que eu tava aqui recebendo visitas, e aí tinha um nenezinho aqui, né, nas nossas visitas, e eu consegui observar muito e as mães, né, ou quem vive com criança, sabe aí que a gente precisa muito das nossas, que um bebê, ele precisa muito das necessidades básicas dele atendidas, para ele, porque Sim, senão ele vai surtar. Se ele surtar, ele vai tirar assim a paz ali, ele vai da trazer casa inteira. da casa inteira. A casa inteira vai ter que lidar com questões emocionais. Então, assim, é muito mais fácil você lidar com a criança se ela estiver alimentada, dormiu, e você vai conseguir também lidar com aquela situação melhor se você tiver, né, hidratada, todas essas questões, que é chakra básico, né, Lu? Sim, sobrevivência. Sobrevivência, sobrevivência. Então, a Lua em Touro que está acontecendo hoje, ela chama a gente mais do que isso. Ela fala assim, o que que você valoriza, né? O que que é indispensável para você, para sua paz. Então, É. vinculando com tudo isso que está acontecendo e com o feminino, né? A gente precisa conseguir entender. E as pessoas falando, né? Eu não sei me reconectar, eu sei, mas na hora eu não consigo, né? Não tá claro para você isso. Primeiro de tudo, você tem que lembrar que a gente é um ser humano, né? Então, assim, o bebê é a forma mais pura de um ser humano. E se ele tiver com fome, ele vai gritar, né? Se ele Com tiver. dor, né? Um incômodo qualquer, né? Então, assim, e a gente decidiu trazer essa experiência que não foi à toa que a Mi viveu na casa dela, porque justamente é trazer o macro para o micro, né? É a gente entender que o mundo tá caótico,
mas que para a gente se cuidar, a gente precisa estar com as nossas necessidades básicas atendidas dentro daquilo que a gente valoriza, considerando a lua em touro, que é algo assim que se você não tiver visualizando aquelas coisas que são indispensáveis para você, você vai estar caótico, né? Você vai estar incomodado, você vai estar alguma coisa ali vai tá com a sensação de que está errado, né? Então, trazendo para o micro, o bebê. O bebê não vai parar de gritar, ele não vai parar de chorar, ele não vai parar de incomodar se ele não tiver com as necessidades básicas dele ali atendidas, né? Então, colocando a gente como o bebê da história. Ele não Né? vai facilitar para você. Não vai, exatamente. Então, né, trazendo a gente ali para essa realidade do bebê. O que você precisa para estar minimamente confortável nesse momento, né? Olhar mesmo para as suas necessidades básicas, seja ela dormir uma quantidade de horas suficiente, seja ela se alimentar com alimentos que te façam bem, que você sabe que fazem bem, né? Seja ela tomar a sua água para você garantir que você não vai ter uma enxaqueca fora de hora, né? Porque a gente sabe tudo que a gente precisa fazer. Só que a nossa vida leva a gente para o caminho mais fácil, muitas vezes, ou para o fluxo do modo automático, né? E a gente negligencia. A gente negligencia as nossas necessidades. Então, se eu e a Mi viéssemos aqui hoje e falássemos, não, vamos ritualizar, vamos meditar, vamos fazer viagens astrais, a gente ia estar totalmente fora do contexto, assim, do que o mundo está nos permitindo viver agora, né? Porque Sim. a gente também sente na nossa vida, na nossa realidade. Tem horas que o que a gente precisa é só ter as nossas necessidades básicas atendidas, né? Mas a gente precisa olhar para isso, né, Mi? Precisa ter esses olhos atentos, que é o que a gente está convidando vocês a fazerem aqui. Exatamente. É vir para a presença, né? E o Mercúrio em Libra, ele fala isso, ele fala sobre a neutralidade, né? Só que assim, tem pessoa que é muito neutra, tem pessoa que não se posiciona, né? Então, nessas horas, talvez seja o momento dela começar devagarinho, pequenos passos, porque o Gêmeos também fala de pequenos passos que vão gerar grandes ações. Então, não precisa ser uma mudança assim drástica, né? Ainda mais porque nada tá favorável aí para mudanças drásticas, tá favorável aí para você experienciar, né? Mas voltar para um espaço assim de, sabe, de criança mesmo, né? Que eu não preciso tomar um partido agora, que eu não preciso, né, negar o que você tá me falando, sobre o que eu tô sentindo, mas é na verdade dançar nesse movimento, né? Não ir contra. Porque é isso que a Lu falou. Ah, gente, vamos parar tudo, vamos meditar, a vida é linda. Não tá. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar pra gente fazer isso. Então vamos pra verdade, né? Vamos abraçar que o movimento tá caótico. Tá caótico. Tá num momento assim que não tá gostoso, não tá confortável. Mas tem potencial nisso tudo, né? Não é à toa que tá acontecendo isso. Então vamos curtir, vamos aproveitar as possibilidades desse momento e lembrando, né? E aí a gente entra um pouco também, né, Lu, essa questão do bebê, do feminino, que a gente tem essa constante negligenciação das nossas necessidades, né? É muito fácil a gente dar comida para o bebê, a gente limpar a casa, a gente trabalhar, a gente fazer tudo para fora, né? Nossa, o meu chefe não pode deixar, não vai nem dormir se eu não der esse documento, eu vou fazer isso para ele. E aí a gente, tipo, vai indo, né? Vai indo, vai indo, vai indo. Então aí é muito mais fácil a gente pirar, a gente surtar com o outro, apontar tudo que o outro não tá fazendo, apontar o nosso relacionamento, que é muito fácil agora, nesse momento, né? Criticar tudo se no esgotar, outro. né? Se esgotar, entregando ali o máximo de produtividade que a vida pede, né? E assim, é capaz desse trânsito passar e você não ter feito nada de novo, tá? Porque a gente tem uma tendência de se esgotar tanto. Ai, meu Deus. Volta aqui, Luana. Socorro. É uma guerra diária. O que eu vou fazer hoje para sair desse igual? Então a gente acaba perdendo muita energia com aquilo que a gente não vai mexer, ou aquilo que não fez sentido ainda. Então volta, né, pra dentro, volta pro básico. E aí a gente encontra quem, né, Lu, quando
a gente volta para dentro. Uma A criança. nossa criança. Exatamente. Exatamente, a nossa criança. É, E eu tava falando pra mim, né, o quanto, assim, a gente, quando criança, a gente sabe exatamente quais são as nossas necessidades, né? O quanto que a gente não é contaminado por coisas do externo, né? Quando a gente é criança, a gente às vezes só quer, sei lá, só quer brincar, sabe? A gente só é, quer assistir aquele desenho, a gente só quer brincar com aquele brinquedo, a gente só quer comer aquele doce. É mais simples, mas a gente se conecta muito mais com o que vai fazer bem pra gente naquele momento, né? é. E aí, por que que a gente para de fazer isso, né? Lógico, a demanda da vida nos pede que a gente faça muito mais coisas. Mas por que que a gente para de entender qual é a nossa real necessidade? Quais são as pequenas coisas que vão fazer com que a gente se sinta bem, né? E aí tá nas pequenas coisas, né? Está nos pequenos, nas pequenas vontades que a gente tem e que a gente acha que é besteira, porque a vida ensinou a gente que a gente tem que fazer mil coisas, né? E a gente simplesmente para de olhar, poxa, eu quero agora parar e tomar um suco de laranja. Agora eu quero parar e quero fazer um chá para eu sentir aquele conforto, né, do quentinho me acolhendo. Quantas vezes a gente para, a gente não para e só vai e esquece, não olha para isso, né? Não olha É. para o que são pequenas necessidades, ou então estar junto com alguém num momento, fazer uma ligação para uma pessoa que você gosta de ouvir, né? Que você gosta de conversar. Enfim, são tantas É, pequenas coisas que a gente e é, negligencia. a gente perde a presença, né? Quando a gente é criança, a gente está presente, a gente está ali 100%. E essas pequenas coisas, elas têm capacidade de mudar muito, elas têm capacidade de mudar a frequência. A Eu nossa vi com, vibração. eu vi como o Exatamente. neném, né? Ele tava chorando, assim, que tava com fome, com, né, com todas as questões da criança. Você começa a cantar uma musiquinha, para É, na hora. E para e fica olhando pra você. Então, assim, a gente é assim também. Quantas sim. vezes você tá passando por um momento super, um dia super ruim, e aí você do nada dá um clique, assim, que é um anjo da guarda, né, que vem e fala, coloca aquela música, né, assiste aquele filme, aí você sai inspirado, né. É. Tem ferramentas que parecem ser pequenas, e engraçado é isso, porque a gente quer tão longe, né, a gente quer escalar montanhas pra achar uma A coisa. gente acha que é super complexo, né? Que precisa de uma super produção para mudar a Preparação vibração. toda, é. É. E na verdade é isso, assim, você tá presente para falar, peraí, calma, eu estou surtando, eu não tô conseguindo lidar com a energia caótica que tá em volta de mim, eu estou culpando todo mundo, né? E eu estou me perdendo, tá desperdiçando energia. A primeira coisa que você tem que fazer é parar de desperdiçar a sua energia, porque tá vazando, né? Então, mesmo que você tiver com a razão, você não vai conseguir ter uma conversa esclarecedora, resolver nada com energia vazando, porque provavelmente você está É. projetando, provavelmente nem é aquilo mesmo, né? É um cansaço. É, Exato, é o esgotamento, né? Que é o que a gente tem sentido aí. A gente está se esgotando sem olhar que, às vezes, você parar, como a Mi falou, eu funciono muito com música. Ontem mesmo, né? Foi um dia, assim, super corrido para mim. Eu tava com muitas coisas que eu queria dar conta de fazer, porque a gente precisa, né, ter também essa sensação de que, poxa, eu consegui cumprir com aquilo que eu me prontifiquei a fazer, e eu precisava conversar com ela para entender o que que a gente ia falar sobre, falar hoje, né? Que eu já sabia que eu estava impactada pela energia do que está acontecendo no macro, mas que eu precisava da presença naquele momento para falar com ela sobre isso e trazer coisas que fossem produtivas. Eu falei, eu vou colocar uma música na televisão, vou deixar tocando aqui na minha casa para eu conseguir dar uma é, respirada e voltar para mim, né? Porque o que acontece? A gente só fica no que está acontecendo, no que está te demandando. Aí a gente perde totalmente o que você, né, o seu centro. E sim. aí, o que tem acontecido muito também, o que tem aparecido muito nos meus atendimentos é
A pessoa perde a sua capacidade criativa, a pessoa perde a sua capacidade de trabalhar com a sua essência, trabalhar dentro daquilo que acredita, porque ela se perdeu de si, né? Assim, e aí a gente fez essa conexão com a questão da criança, justamente porque a criança não se perde, né? E nós fomos criança, nossa presença, nossa essência está lá na nossa criança. Então, quando a gente precisa voltar para isso, existe sim um exercício a ser feito, justamente de parar e falar assim: como que eu era quando eu era criança, né? O que que eu fazia, como que eu me comportava, o que que eu Sim. precisava. Então, existe esse exercício também, que parece ser muito longe da realidade do dia a dia, mas se a gente analisar com calma, a gente vai entender que se nós voltarmos um pouco para a nossa forma de se comportar, né, em relação às Mais nossas necessidades, espontânea. enquanto a gente respeitava as nossas vontades, o que que era importante para a gente, né, quando a gente era criança, a gente vai acabar voltando para essa presença na nossa vida adulta, né? É. Conseguindo voltar mais para entender quais são as suas necessidades. E Então, fazer as pazes também, né? Desse adulto com essa criança. Porque a Sá falou aqui, ó, eu tenho uma lista de coisas que me fazem bem para quando eu estou ruim e não lembro do que me faz que me bem, faz, né? o Então, quanto a gente esquece. isso é o adulto, isso é um adulto responsável, um adulto que cuida do emocional dele, né? Então tá, eu sei que no momento de estresse eu vou esquecer, porque eu entro na minha criança, né? É, Porque eu entro numa coisa irracional, eu entro numa coisa muito que eu não consigo ter essa clareza. Então, tudo bem, o adulto responsável vai fazer uma lista ali, né? De coisas que, tá, eu preciso, né, tomar meu banho. Primeiro de tudo, você tem que fazer, checar suas necessidades necessidades básicas. básicas, né? Primeiro de tudo. Não adianta falar, muita gente fala, eu tô com dor de cabeça, vou tomar um remédio, mas não bebeu um gole de água o dia inteiro, né? Então, a É, primeira coisa que a gente faz é tentar consertar com coisa externa, coisa que, né? É isso, a falta de presença nossa também. Então, um adulto responsável, ele vai fazer isso. Agora, você tem dentro de você não só um adulto, a gente tem adultos incríveis hoje em dia, né? Que são super produtivos, que batem meta, que profissionalmente, assim, ainda mais vindo de São Paulo, assim, né? Que vem essa coisa de competição, de padrões de exigência, assim, é, utópicos. A gente tem adultos incríveis. Mas a gente tem adultos com crianças feridas e com essa dificuldade de achar soluções criativas, né? De trazer um equilíbrio para essa vida, trazer uma paz aí nessa parte. Tem gente que não sabe o que se conecta, o que faz para se conectar, né, Lu? é. Por isso que fica. Não é só isso, né? Ah, tá, eu preciso comer, eu preciso ir para academia, eu preciso isso, aquilo. Mas e o seu emocional e a sua alma? O que a sua alma precisa? Aí Pede. você volta lá na infância e lembra o que você fazia na É. infância que você perdia a hora. Que te deixava assim, o que a gente fala, né, em flow. A gente fica, que te levava a isso, né? E é claro que não é algo que a gente vai fazer exatamente igual quando a gente era criança, mas assim, trazendo para o agora, você é a mesma pessoa, né? Você É, tem a mesma essência daquela criança. Então, assim, por que não relembrar, né? Eu atendo é. muitas pessoas, Mi, que não sabem o que faziam quando eram criança. Não Que não lembram. lembram. Não, tipo, fala assim, mas assim, do que você gostava mais de brincar, né? O que você gostava mais de comer? Qual era o seu desenho preferido? Quais eram as suas cores preferidas? Gente, tudo isso está conectado com a nossa essência, né? Tudo isso É. está conectado com quem você em essência. E aí as pessoas falam assim: nossa, não sei. Preciso perguntar para minha mãe, preciso perguntar para meu pai, preciso perguntar para minha avó, É. né? E é isso, a gente perde totalmente o contato com a nossa essência, né? A gente perde totalmente a nossa identidade enquanto essência, porque a gente passa simplesmente a viver a vida adulta e esquece totalmente do que nos nutria, né? Enquanto seres, não só no alimento, mas o que nos nutria quando a gente era criança, É. né? Isso é muito importante. Muito importante. Muito. É. E assim, é,
falando aí muito mais, de uma forma muito maior, né, dentro das decisões, eu tive que olhar para isso para me trazer de volta para uma profissão que tinha a ver com a minha essência, É. né? Aí eu vou dar um exemplo rápido só para as pessoas entenderem. Quando eu era criança, o que eu mais fazia na minha vida era cuidar de outras crianças. E eu fazia isso naturalmente. A minha mãe me colocava para brincar lá no meio das outras crianças, eu catava uma criancinha menor que eu e ia cuidar dela. Olha Era só. isso que eu escolhia fazer. Era só brincadeira. E eu era professora. Então, eu também fazia, dava aula, também era professora. Então, assim, Era o que eu o mais cuidar. gostava. Então, assim, o cuidar, né? O cuidar é algo que está na minha essência. Eu escolhia cuidar de outras crianças quando eu era criança. Gente, olha a grandiosidade dessa informação. É. Era algo que eu escolhia pela minha essência. Ninguém mandava eu cuidar de outra criança. Eu nem tinha o meu irmão que era menor do que eu, né, que é mais novo hoje. Ele ia lá pro mundo, correr no meio da galera, gritar e fazer as loucuras maiores possíveis. Eu não precisava cuidar dele. Não era responsabilidade minha. Mas eu pegava uma outra criança que estava ali e eu cuidava. É. Então, isso fez toda a diferença na minha vida, sabe? Eu Olha. entendi que não adiantava eu fugir disso. Todas as coisas que eu decidisse fazer na minha vida que me distanciassem disso, não iam estar totalmente conectada com a minha essência, É. né? E é muito terapêutico também, Lu, tipo assim, quando a gente escuta uma música que a gente gostava na infância, quando a gente Exato. come uma comida que a gente comia na infância, né? Às vezes a gente não lembra, eu não tenho memória muito boa, mas às vezes o cheiro de algo, assim, sabe? Nossa, isso me lembra algo. Então é muito terapêutico. Então, Sim, pra gente ter essa paz, né, e esse movimento de se reconectar, não é um é, movimento confortável e estimulado pelo externo, né? A gente vive falando isso. Então, é um pouco de resistência, é um pouco de você fazer o contrário do que a massa está fazendo. Sim, sim, né? Então, não é fácil você sair, você falar e falar, peraí, que eu tô me identificando muito, porque a onda, é um vendaval, né? Na verdade, não é nenhuma onda, uma onda. porque é um monte de planeta de ar, né, acontecendo. Então, assim, a tendência é a gente ir com a galera, né? Vamos brigar, vamos bater boca mesmo, né? É, Só que ter essa presença, né? E essa conexão, você fazer essa nutrição, assim, como com compromisso mesmo, com comprometimento aí, né, com a sua criança, com a sua essência, vai te libertar, vai sim. pelo menos tapar os buracos aí que a E gente acaba dispersando trazer energia. E trazer muito autoconhecimento, né, Mi? Porque às vezes a gente não entende por que aquilo tá fazendo tão mal pra gente, né? Às vezes a gente tá vivendo ali uma realidade que a gente fala, meu Deus, eu não tô conseguindo me encontrar aqui, tá me incomodando, tá doendo, tá me deixando estressada, como a Ana Paula falou aqui, a Ana Klaus, que ela é muito estressada, mas a leitura traz uma paz fenomenal para ela. Então, assim, ela já detectou que a leitura É, tira ela dessa vibração de estresse. E é isso, Ana, a gente sai de uma vibração que não é saudável para a gente e consegue elevar a nossa energia dentro daquilo que nos faz bem. Então, ótimo que você tenha detectado o que te é, faz bem. Mas, assim, o que que tem, né, nesse restante aí da vida que tá te estressando, né? Qual é a forma com que você tá lidando com essas coisas? Então, às vezes, é importante que a gente se conheça, é importante que a gente identifique as questões que estão nos tirando do nosso eixo, é, porque é tudo sobre você, né? sim, O mundo vai acontecer, as coisas vão acontecer, a vida vai precisar da nossa atenção, vai precisar, né? Vai ter desafios, vão ter momentos que a gente vai precisar passar, mas assim, por que que nós estamos lidando com aquilo daquela forma, né? O que é, que está machucando, o que que está doendo? E esse movimento de identificação automaticamente faz com que a gente consiga sair de um padrão autodestrutivo mais facilmente, né? sim, é. E outra, né, Lu, também, o que acontece muito o que acontece com a crise, né?
você sentiu essa necessidade de procurar sua criança interior quando teve uma crise no trabalho, crise na Exato. carreira. Então vem Uhum. crise, crise, crise. Esse trânsito de Gêmeos acontecendo, de Mercúrio, tem muitas pessoas lidando com crise de ansiedade, porque é ar. Então, assim, a pessoa que sempre fez as coisas de um jeito tá sofrendo porque tá acontecendo mudança. Então Tá dá um pedindo, medo, né? É, tá pedindo mudança. Então, assim, a pessoa que tem muito apegada às coisas certinhas, ao controle. Essa energia de ar é muito desafiadora. Então, vem com crise existencial, ela vem com ansiedade, ela vem com falta de concentração, falta de propósito. Então, são questões que estão acontecendo e podem acontecer durante esse tempo. Então, nesse momento de crise, é uma oportunidade, só que é aprender na dor, infelizmente, mas a gente tem uma tendência, né, de querer é. aprender na Mudar dor. quando dói, né? Então, para você que está sentindo a crise acontecendo, é um momento, é um convite aí para você se reconectar e Sim. começar investigando e fazendo as pazes com essa criança dentro de você é muito importante, porque, gente, quando a gente está passando por uma coisa assim, está acontecendo algo que a gente não quer que aconteça, o que a gente faz? Birra. É, A gente faz exatamente. birra. A gente age como uma criança. Entende? A gente chega na outra pessoa e grita com tipo assim, você tá pensando diferente de mim? Então eu vou agir como uma criança. É, Entende? Então vocês percebem como é fato isso. A gente tem uma criança dentro de nós e acontece muito hoje em dia de termos adultos super capacitados com emocional péssimo. sim. Com a Com criança a, cheia com a de dores criança ali, né? Cheia de cheia de dores. A criança que queria pintar e não pôde, a criança que queria dançar, mas foi ser acadêmica, mas não porque ela tinha um propósito, porque ela foi obrigada, né? Tudo isso. Ou a pessoa que tinha uma vontade de ser acadêmica e a família era artista e mandou ela para aquilo. Então, assim, tem crise de tudo quanto é tipo. E a solução é sempre olhar para dentro. É voltar para aquilo que realmente, né, te nutre, assim, que realmente está conectado com o que te movimenta, com a sua essência. E a gente, assim, tem muitas pessoas que existem muitos, diversos exercícios para a gente se conectar com a criança, mas como ainda tem muitas pessoas que não entendem a força desse movimento, que ainda não tiveram oportunidade de se conectar, a gente trouxe um convite simples, né, Mi? Mas que é Sim, transformador. Entre as diversas coisas que a gente pode fazer para lembrar, né, da nossa criança, para tentar entender aí quais eram as questões que movimentavam o emocional daquela criança, a gente queria convidar vocês para pegar uma foto, né, Mi? De quando sim. de quando vocês eram crianças. Pega uma foto ali, a primeira foto que te chamar mais atenção, né, que te trouxer mais recordações, seja uma foto de um aniversário, de uma festinha de aniversário, de um Natal, ou seja a foto de um momento que você olha para a foto e lembra que estava desafiador de alguma forma para você, né, aquela situação. Enfim, faça a observação dessa foto, né? Tenta se lembrar quem era aquela pessoa. Olha mesmo como se você estivesse vendo uma criança fora de você adulto, né? Como se fossem duas pessoas diferentes. Faça essa observação. O que ela sentia naquele momento? Quais eram as coisas que ela mais gostava de fazer? Qual era a roupa que ela mais gostava? Né? O que ela estava querendo naquele momento? Às vezes a gente lembra muito disso, né? Nossa, nessa hora eu queria que minha mãe pegasse, sei lá, eu queria comer o brigadeiro que estava na mesa e não podia, né? Eu Sim. queria que minha mãe pegasse um guaraná para mim, enfim, nossa, eu adorava isso que eu estava comendo, que tem muita foto da gente comendo alguma coisa, né? Então, assim, eu adorava esse brinquedo. Nossa, nessa época eu tinha um brinquedo assim, assim. Então, assim, vai puxando isso da memória, né, Mi? Vai É, olhando, assim, para tudo que você se lembra daquela foto, né, daquela criança. Pergunta para as pessoas, né, que você tem hoje, assim, seus pais, seus avós, tios, primos. Pergunta do que eles se lembram de você daquela época, né? Como é. você era,
quais eram as questões, quais eram as coisas que você, o que que você falava, né? Como era a sua personalidade? Tenta buscar isso, né? Dentro de você. Investigar. Isso, É, investigar. Quer falar sim. alguma coisa? E a outra coisa que eu também queria acrescentar é, nesses tempos de confusão, assim, que tem muita opinião diferente, que a gente tem uma tendência, né, a brigar, né? O Mercúrio em Libra, ele é pacificador, né? Eu até, não sei se eu contei aqui numa live, a Samantha falou que ela não dividia as minhas Barbies com a Micaela, tá vendo? Tô traumatizada. Isso é verdade. Ela tá refletindo aí. Então, tá vendo, sabe? Vamos olhar aí para Vamos essa olhar, vamos. personalidade. Mas o Mercúrio em Libra, ele tem os toques, né? Assim, então aconteceu uma confusãozinha aqui com o meu vizinho aqui. E a vontade que dá, né, é de bater boca, né? E aí eu já estava sentindo, eu tenho a Casa da Comunicação em Libra também. E aí o que eu fiz foi escrever um bilhetinho e deixei uma florzinha no carro ali, assim, sabe? Tipo, deu um sinal de paz. Pacificando, Eu né? A pacifiquei. relação. E ela falou assim pra mim, quando ela viu a florzinha, sabe, assim, ela sentiu que eu não queria confusão, sabe? Que eu queria que ficasse tudo bem. Então é difícil, mas se a gente observar a outra pessoa como se ela também fosse uma criança, como se ela também estivesse esperneando que a criança dela tá, né, mal trabalhada, a gente traz um pouco de empatia, que foi o que a lua cheia em peixes, né, pediu pra gente despertar nesse momento. E quanto mais empatia a gente tem com o outro, mais começa, né, esse movimento voltar também, né? As pessoas terem mais empatia com a gente. Então, eu acho que esse é um exercício também para a gente se fazer, né? Olhar para É, outra pessoa como se ela fosse uma criança agindo, né? E a gente não vai brigar, bater de frente com uma criança. exatamente. Porque se você fosse seguir o padrão do primeiro sentimento que te causou a discussão, você ia entrar também em discussão, né, Mi? Então, assim, é exatamente isso. Às vezes a gente não pode se deixar levar pelo primeiro impacto que a situação nos causa, né? É, realmente para, respira e olha, fala, poxa, deixa eu ver essa pessoa aí como se fosse uma criança de 5 anos que estivesse ali esperneando pelo que ela quer. Porque É, normalmente é isso que as pessoas fazem, né? O é, que que eu faria? Né? O que que eu é. faria se fosse uma criança que estivesse esperneando? Não tomar pessoal, porque aquilo ali, todo mundo tá lidando com 6 planetas retrógrados, com muita É, confusão no macro, então a gente tá lidando como a gente pode, né? Só é. que a gente precisa entender que às vezes o jeito que a pessoa tá reagindo não diz sempre, né? Não diz sobre Uhum. você, diz sobre ela, Sobre né? ela. É, exatamente. Então, olhar para nossa criança é pensar que hoje, enquanto adultos, a gente pode alinhar essas reações, né? E se conectar com a nossa essência, com aquilo que realmente nos nutre, e olhar a outra pessoa como uma criança ferida e tentar acolher da melhor forma possível aquela criança para mudar essa vibração, né? Como a Mica pôde Isso. fazer, né? De falar, poxa, enquanto o vizinho estava brigando comigo, eu entendo que eu poderia brigar com ele, ou eu poderia mostrar para ele que, olha, eu não quero brigar com você, tá tudo bem, né? Eu vou te atender. Ela decidiu ir lá e fazer uma gentileza para que ele entendesse que ela veio em paz, né? E aí automaticamente caiu por terra a birra daquela criança, né? Que estava É, ali agindo, eu quero desse jeito, eu quero do meu jeito, eu quero o meu espaço respeitado, eu quero as minhas Barbies comigo, eu não vou é, dividir nessa é, manta. Então, assim, é. nada mais do que foi isso, né, Mi? Que na verdade ele Sim. queria que as coisas fossem do jeito dele, respeitando o espaço dele, porque vocês eram pessoas novas que estavam ali meio que invadindo o É. espaço seguro deles. E aí, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Eu vou afastar isso porque tá me causando risco, né? Tá me É. deixando, tá me causando aqui uma certa insegurança. E fora a experiência que ele teve com a outra amor, a pessoa que estava antes. Então ele já estava Então, na cabeça dele era assim, vai acontecer de vai novo, vai acontecer de acontecer de novo? novo. Então é um mantra para você ver quando a gente está o tempo todo no relacionar com as pessoas passando por isso, né? Pessoas traumatizadas já É, projetando aquele trauma em você
Então, É, vamos lá, vamos pra briga. E aí é um mantra nesse tempo de guerra aí, gente, nesse tempo caótico que tá acontecendo, de você colocar muito na sua cabeça. Não é sobre você, é sobre ela, né? Não é isso. sobre mim, não é comigo aquilo. Ela Sim. não é comigo, ela não tá me chamando pra guerra, tá? Eu É. posso escolher guerrear ou eu posso, né, me posicionar, porque eu não fiz uma coisa assim de né? Ah, não vou falar sobre isso, ou vou fingir que não é comigo. Não, eu me posicionei, mas de uma forma pacífica, né? E ligada à sua verdade, né, Mi? Porque o que é sobre nós é a nossa própria atitude, são as nossas próprias escolhas. Então, o que é sobre você são as suas escolhas, né? De como reagir, de como se posicionar, do que você. Do que vai ser melhor para você, do que vai preservar mais a sua energia, do que vai demonstrar para o outro a que você realmente veio. Às vezes a gente não pensa, a gente só chega xingando, a gente só chega falando, a gente só chega gritando, esbravejando. Mas é isso que você quer passar para a pessoa? Né? Isso é sobre você? Porque o que a pessoa está entendendo é que é. Né? É. E aí, É como a é forma que que. você escolheu se posicionar. E aí é isso, assim, o crime compensa, porque o Martin Gêmeos é isso, muito bate-boca, muito fofoquinha, muito encrenquinha e não resolver, Não entendeu? Então, resolver. assim, tirou minha paz, vai tirar minha paz, não compensa, Não né? compensa. É. Volta para sua necessidade básica, né? Eu preciso dormir, eu preciso descansar, eu preciso de um tempo aqui e volta para sua paz, faz esse movimento, porque é rapidinho para trocar a frequência, né? É rápido, É são coisas rápido. básicas, A gente está o mas tempo todo oscilando, né, na o nossa tempo frequência. todo. Mas voltar para a presença sempre vai te ajudar a tomar decisão, né? Vindo com mais coerência, né? Respirar, voltar para o momento, sempre vai ajudar. E a última coisa que aqui eu queria deixar, Mi, que desde ontem estava com isso na minha cabeça, inclusive foi a Samantha que me ensinou, que me trouxe de volta, né, essa informação, é assim, no nosso dia, na nossa rotina, às vezes a gente tem muita dificuldade de colocar o momento em que a gente vai atender as nossas necessidades básicas, né? Que a gente vai atender realmente a essa coisa de voltar para si e entender o que o seu corpo físico, inclusive, está precisando naquele momento para manter uma boa energia, uma boa vibração. Então, o que a Sá me ensinou e que está fazendo muita diferença para mim nesses tempos mais caóticos é colocar na agenda. Né? A gente não tem 1000 reuniões marcadas no nosso dia, a gente não tem atendimentos, a gente não tem funções que a gente precisa cumprir. Coloca na agenda também o horário em que você vai tirar livre, né? Nem que seja meia hora, 40 minutos. Não, eu vou ficar livre. Ou vou escolher o que eu vou fazer. Ou então essa hora aqui é a hora que eu vou tomar banho. Porque eu vou tomar um banho presente. Eu vou lá, eu vou me cuidar, eu vou lavar meu cabelo, entendeu? Eu vou passar creme na minha pele. É o horário do banho. Porque se a gente não coloca, né? Como uma coisa a mais a ser feita no dia e que precisa caber no seu dia, você vai falar, eu preciso tomar banho em 5 minutos, porque eu já estou saindo aqui, já tenho que fazer outra coisa, né? É. E aí a gente não coloca o almoço, não coloca um café da tarde, não coloca um momento de assistir um programa que você gosta, ou fazer a leitura de um livro que você gostaria de dar continuidade, né? A gente acaba passando pelas nossas pequenas necessidades de um jeito batido, assim, né? Simplesmente vai no meio da rotina e você faz tudo o que você precisa fazer para o seu corpo físico se manter confortável em 5 minutos, né? É, E aí a gente cria ressentimento pelo outro, né? Que às vezes está fazendo, se priorizando, a gente se revolta que o outro está se priorizando, acha a pessoa egoísta ou e tudo mais. Mas na verdade é um constante lembrete de assim, ó, você não tá se priorizando, você não tá colocando o seu tempo para você. Então é muito fácil a gente ficar com raiva das pessoas que se priorizam, Sim, porque
a gente não faz isso, Não faz né? isso. E aí a gente pensa, nossa, a pessoa é egoísta, né? Essa pessoa é não sei o que lá. Mas É, na verdade, um espelho, né? O que que tá faltando? é. Vamos aprender um pouco com ela? E a nossa própria irritabilidade, né, Mi? Quando a gente está ali fazendo não está cumprindo com as pequenas necessidades da nossa vida, você vai ficar mais impaciente, você vai ficar mais irritado, você vai possivelmente somatizar no corpo, você vai sentir dores, né? Vai sentir desconforto físico, vai ficar indisposto, vai se sentir cansado antes da hora. Então, assim, hoje a mensagem foi, né? Olhe para suas pequenas necessidades, né? Para aquilo de mais básico que você pode fazer por você. É, Porque é o que está sendo desafiador nesse momento, sim. E né? até a gente, né, que vive o sagrado feminino, que vive essa parte de ritualizar, né, que as pessoas buscam tanto, tá difícil, né? Uhum. Eu sei muito bem o que fazer para ficar bem, mas tem hora que eu já fiz tudo, né? Tem hora que eu falo assim, gente, o que mais que eu preciso fazer? Porque tá um movimento muito difícil sair desse constante, né, caos que tá Sim, instalado. Mas é isso, assim, vale a pena, é mais fácil, você vai perder menos energia e, e vai tirar o melhor proveito dessa situação toda. sim. É isso. É isso. Então Gratidão, tá. Lu. Obrigada pela sua presença aí, mesmo no Mercúrio retrógrado. Sol Mesmo com até a, saiu aqui. mesmo com a comunicação dificultada, né, Mi? Mas a gente vai deixar gravado, né, Mi? Você vai deixar aí no perfil da Aquarium Age para que as pessoas possam ver com mais calma. Eu sei que todo mundo está aí no meio do trabalho aqui no Brasil, né? No meio das reuniões. Então, mostrem, né? Mandem para quem vocês acham que faz sentido escutar essas pequenas coisas, porque é o que tem feito diferença por aqui. Exatamente. A gente quer compartilhar com vocês e a gente tem outros quadros, outros assuntos. Deixem pra gente também as dúvidas ou as questões que vocês mais sofrem em relação ao feminino, né? Que a gente vai trazer cada vez mais conteúdos para vocês. E é isso. Muito obrigada, Lu. Obrigada a você, Mi, mais uma Obrigada, vez. obrigada a todo Seguimos. mundo. Beijo Um grande. beijo. Bom finalzinho de tarde aí para você já, né? Obrigada. Bom dia. Tchau, Obrigada, tchau. Mi. Beijo. Obrigada a todo mundo. Tchau.